Obrigada, Deus. Nós te agradecemos por mais esse dia. Agradecemos a oportunidade que temos de, mesmo às distâncias, estarmos unidos para refletir um pouco sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Que essas reflexões possam nos fortalecer na nossa busca de enfrentar os desafios do dia a dia. Que possamos seguir tendo sempre o Mestre Jesus como nossa bússola. E nós te agradecemos de todo o coração. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, amigos da Casa do Caminho. Que alegria começar o ano estudando, aprendendo e refletindo um pouco mais, né? Dessa forma a gente se sente muito mais fortalecido, entrando num novo ano, já pensando nos desafios que virão e pensando principalmente como enfrentar esses desafios, não é mesmo? Eu sou Carol, estudante da casa, e é uma alegria estarmos mais uma vez aqui unidos, ainda que utilizando os recursos online. Bem, hoje, dia 2 de janeiro, estamos iniciando o ano. E ainda que seja apenas um dia após o outro, muitos de nós sentimos que um novo ciclo vai iniciar. Muitos de nós acreditamos que a passagem de um ano representa a transformação, mudanças e, de fato, uma virada de chave, né? Com certeza, as comemorações de Ano Novo nos enchem de esperança e de desejo de recomeçar. Sobretudo num ano como esse, né? Um ano que nós estamos vindo aí de outros anos que foram muito desafiadores para nós, principalmente devido à pandemia, que ainda não acabou, que segue conosco em mais um ano, ou seja, sabemos que não irão faltar oportunidade para colocar em prática os ensinamentos da doutrina, né? Principalmente aqueles que se referem à paciência, à tolerância, a superar o orgulho e o egoísmo. Mas, como eu disse, o novo ano também representa recomeço. Mas todo recomeço também vem com desafios. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os desafios de um novo ano. Nós vamos usar como base alguns trechos de um texto da Revista Espírita do mês de fevereiro de 1882. 1862. Este texto é um texto bem longo, muito instrutivo, que se chama Resposta à Mensagem de Ano Novo dos Espíritas Lioneses. Então, esse é um texto aí que apresenta para nós um discurso do professor Hipólito Leon Denisler Rivaio, codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, logo quando a gente inicia o mês de fevereiro na Revista Espírita, nós temos um textinho que se chama Cumprimentos de Ano Novo, e na sequência vem o discurso Resposta à Mensagem de Ano Novo dos Espíritas Lioneses. Então, é um compilado muito interessante, o qual nós utilizaremos alguns trechos para refletir hoje. É muito comum iniciarmos o novo ano fazendo uma lista de resoluções, né? Uma lista de metas. E se a gente não construir materialmente essa lista, né? De fato, escrevendo, digitando as nossas metas, nós traçamos esses planos
no campo mental. E é muito importante, né? Até porque é da falta que nasce o desejo. Sempre vai nos faltar algo, e esse algo que nos falta é o que nos impulsiona a ir atrás, a aprender, evoluir e assim conquistar o que precisamos, tanto no campo material, mas também no campo moral, espiritual, né? Nós percebemos o que ainda nos falta em termos de moralidade e nós vamos buscar isso através do nosso aprimoramento íntimo. E muitas vezes essa lista ela vem recheada de planos, de metas, de ideias. E nós começamos com todo o gás, buscando iniciar os estudos na doutrina espírita, se inscrevendo nos cursos, buscando iniciar talvez uma melhora na saúde do corpo físico, através de dietas, ou até mesmo buscando exercícios físicos. Buscamos nos matricular em cursos, faculdades, algo que nos complemente, né, o intelecto. Buscamos talvez uma nova colocação profissional ou traçamos metas para evoluir no emprego que já estamos. Tudo isso é muito bom, é muito importante. Dá a impressão que a gente começa com todo o gás. Mas será que quando vem os primeiros desafios, nós seguimos firmes com essas nossas resoluções, com essas nossas metas? Ou será que no caminho nós esmorecemos? Faz parte recalcular a rota. Faz parte entender que muitas vezes algumas coisas das quais planejamos não faz muito sentido. Faz parte acolher as novas coisas que virão pelo caminho, né? Muitas vezes nós nos deparamos com outras metas, com outros desafios. Temos sempre que, como eu já disse, recalcular a nossa rota. Isso é normal. Mas não devemos fazer com que as nossas resoluções, que os nossos planos, nossas metas, sejam como castelos de areia, que na primeira ventania venha derrubar. Nesse discurso do Kardec aqui na Revista Espírita de fevereiro de 1862, é um discurso longo, onde ele vai agradecendo a todos que acompanharam ele, né, e que vão o acompanhar neste novo ano. Vai falando um pouco sobre os desafios também, né, que é dar início e principalmente continuidade, né, levar à frente o trabalho do movimento espírita. Em 1862 ainda estava aí na construção da doutrina, né? Estava na publicação das obras. Então, estava aí no meio do caminho. Então, ele cita aqui um pouco dos desafios, agradece, felicita, se fortalece, enfim, tem algumas passagens aqui bem interessantes. Separei algumas para a gente refletir, algumas que fazem muito sentido quando a gente fala de resoluções, quando a gente fala de desafios. Tem um momento aqui que Kardec diz: sei como são grandes as provas que muitos de vós tendes de suportar. Só Deus lhes conhece o termo aqui na terra, mas também quanta força contra a adversidade nos dá a fé no futuro. Olha isso. Então aqui ele diz que só por estarmos envoltos nos ensinamentos da doutrina, que nos diz que a vida continua, só isso, só essa certeza nos dá força para lutar contra as adversidades, contra as ventanias que muitas vezes nos atravessam o caminho. Só isso nos fortalece para dar cumprimento às nossas metas. Porque nos diz que tudo que eu construir hoje, tudo que eu plantar hoje, terá uma continuidade no futuro. Ele fala aqui: lamentais os que acreditam no nada após a morte,
pois para eles o mal presente não tem compensação. O incrédulo infeliz é como o doente que não espera a cura. Ao contrário, o espírita é como aquele que doente hoje sabe que amanhã estará curado. Então, através dessa analogia, Kardec nos mostra que muitas vezes esses desafios que se encontram diante de nós, não só no novo ano, mas a cada novo dia, esses desafios fazem parte da nossa jornada de evolução. Sabemos que a turbulência lapida o piloto no exercício da sua profissão, assim como os desafios também nos lapidam, também nos fortalecem, também nos preparam, nos tornam mais fortes. Muitas vezes, quando esses desafios nos apresentam, né, seja na ordem da saúde, seja na ordem espiritual, uma dificuldade financeira, desavenças na família, enfim, aquilo que a gente está enfrentando ali muitas vezes se apresenta de uma forma negativa, é muito difícil ter esse pensamento, né? É difícil para mim também. E é uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, né? Quando a gente vem refletir sobre um tema, o primeiro ouvido que ouve, que aprende, é aquele ouvido de quem fala, né? Então, com certeza, esses ensinamentos também fazem muito sentido para mim, porque eu também considero muito difícil refletir sobre isso no meio do desafio. Por isso que a gente não deve deixar para a última hora. Esses pensamentos, essas reflexões, elas devem ser presentes na nossa vida todos os dias. Porque assim, quando a gente estiver diante de uma situação difícil, é como se nós estivéssemos ali com o paraquedas, né, com o colete, que não vai nos poupar da queda, não vai nos poupar do enfrentamento, mas vai nos proteger, vai nos fortalecer, vai fazer com que a gente passe por aquela situação de uma maneira mais fortalecida. Ainda no discurso do Kardec, tem um trecho em que ele diz que o egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como matam os povos e as sociedades em geral. Então aqui ele está falando em termos de centro espírita, né, de movimento espírita, que muitas vezes o orgulho e o egoísmo prejudica o desenvolvimento do trabalho de uma maneira correta. E aí ele faz um paralelo com a nossa vida em sociedade. Ele faz um paralelo com o nosso dia a dia, né? Que ele fala que o orgulho e o egoísmo também prejudica os povos em geral, né? Ele continua: lede a história e vereis que os povos sucumbem sob o amplexo desses dois mortais inimigos da felicidade humana. Então, mais uma vez, assim como no Livro dos Espíritos, em que nos diz que o orgulho e o egoísmo são os entraves do progresso, aqui Kardec confirma, mais uma vez, ele está afirmando pra gente o quanto o orgulho e o egoísmo prejudicam não só o centro espírita, mas como a vivência em família, no serviço e, consequentemente, prejudica a nossa evolução. Todos nós, em maior ou menor grau, temos resquícios dessas duas mazelas, porque a partir do orgulho e do egoísmo é que vão nascer os outros defeitos, as outras problemáticas, né? O orgulho e o egoísmo vão dando origem ao ciúme, à inveja, o que geram as desavenças. E como ele coloca lá, é o que vai nos afastar da felicidade, é o que vai nos afastar da harmonia, é o que vai muitas vezes nos tirar a paz. Mas a principal problemática aqui é que o orgulho e o egoísmo não são chagas, não são problemáticas que vêm de fora para nos atingir. Na maioria das vezes, o orgulho e o egoísmo está dentro de nós,
compondo a nossa personalidade. E é a partir disso que começam os problemas. Porque seria muito fácil eliminar o orgulho e o egoísmo se fosse uma coisa de fora. Era só eu me afastar, né? Era só eu evitar estar nessas situações ou com pessoas que tenham essas mazelas. Muito pelo contrário, eu possuo essas mazelas. Elas ainda estão dentro de mim. Haja visto que estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos. A nossa casa, o nosso lar, o nosso planeta Terra já nos indica que nós não estamos nos mais altos graus aí de evolução. Muito pelo contrário, estamos engatinhando, iniciando o caminho de começar a compreender o nosso papel aqui no universo e a partir disso transformar tudo que não tá legal, tudo que não faz sentido, transformar essas dificuldades, isso que ainda está em mim, isso que ainda compõe a minha personalidade, em algo positivo. E como fazer isso, né? Como eliminar o orgulho, como eliminar o egoísmo que muitas vezes nos arrastam aí pro mal. Os espíritos nos respondem isso lá no Livro dos Espíritos. Então, na questão 919, Kardec pergunta qual é o meio mais prático e eficaz para melhorar nessa vida, para que a gente possa resistir ao arrastamento do mal. E essa é uma pergunta que a gente se faz também, né? Talvez de uma outra forma, quando a gente vai adentrar um novo ano. A gente pensa, poxa, o que eu posso fazer para que esse ano seja melhor? O que eu posso fazer para que esse ano seja de fato novo, seja de fato transformador, para que eu possa enfrentar os desafios e sair vitorioso, vitoriosa? Os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Utilizando a fala do sábio da antiguidade, Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma máxima. Qualquer recomeço, qualquer transformação, qualquer processo de evolução começa com essa triagem íntima. Porque se eu não me conheço, eu não sei o que eu tenho de bom, que vai me ajudar a caminhar, e eu não sei o que eu tenho de ruim, que é o que eu preciso investir para que eu possa, de fato, me curar, para que eu possa, de fato, me transformar. Se eu não me conheço, é como se eu caminhasse de olhos vendados. É como se eu caminhasse no escuro, sem saber para qual direção seguir. E para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E aí a gente vai ficar estagnado, esperando que a marcha do progresso nos empurre, e não de fato sendo senhores, né, do nosso processo de evolução. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou ativo nesse processo, quer dizer que eu estou consciente e trabalhando para isso. Não vou esperar ser empurrado, não vou esperar que a dificuldade, que o problema venha me fazer buscar algo de positivo. Eu mesma estou consciente, estou ativo e vou buscar isso para mim. Mas eu só consigo fazer isso se eu me conhecer. Então, Kardec continua questionando os espíritos, né? Não, tudo bem, compreendo essa máxima. Ele coloca na pergunta 919A, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer, né? Em conhecer-se a si próprio. Qual o meio para chegar a isso? E aí vem uma resposta magnífica de Santo Agostinho. Ele coloca: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém
teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Ele continua no complemento aqui dessa resposta, que é algo assim que nós temos que ler todos os dias para que a gente possa internalizar esse ensinamento, né? Fazer esse escaneamento mental, essa triagem, tirar um raio-x ali do nosso dia e observar o que nós fizemos de positivo, o que nós fizemos de negativo, porque muitas vezes esse julgamento, esse processo de avaliação, a gente faz muito bem quando é com o outro, né? Através da rede social, através da palavra, a gente consegue observar muito bem o que o outro está fazendo e dar uma palavra de aconselhamento, né? Motivando e muitas vezes também julgando aquela atitude, né? Como negativa. Mas e com a gente? Será que a gente consegue se afastar um pouquinho ali da nossa realidade e por alguns minutos refletir e se autoavaliar? Pensar, se aquilo que eu fiz fosse feito pra mim, eu ia gostar? Então essa é uma reflexão diária que tem que acontecer pra gente, né? Só assim a gente vai entender o que em nós ainda precisa de reforma. Só assim a gente vai de fato construir um ano novo, uma pessoa nova. E isso não precisa da virada do 31 para o 1º para acontecer. Isso tem que acontecer todos os dias. Todo dia é ano novo pra gente. Esse sentimento de esperança, de motivação, de recomeço deve estar presente em nós todos os dias. Porque é isso que nos movimenta. Imagine se a gente for esperar uma data para poder se transformar. Não existe a segunda-feira para a gente começar a mudança. Não existe um novo ano para a gente começar a mudança. A mudança pode começar agora. Se eu errei ontem, hoje já é uma oportunidade de passar por cima daquilo, extraindo os aprendizados que aquele erro me trouxe e seguindo em frente, buscando a minha melhora. Então, que esse sentimento, que essa motivação, que todos esses planos e metas que a gente traça para nós mesmos possam estar presentes conosco todos os dias do ano. E que juntamente com esses desejos, com esses pedidos, também possam estar presentes os agradecimentos. Porque muitas vezes, na busca de conquistar algo, seja moral, seja material, a gente esquece de observar ao redor e contemplar aquilo que a gente já conquistou. E nós viramos pedintes, né? Nas nossas preces, nas nossas ações, a gente está sempre pedindo, buscando. Ah, não, eu só vou ser feliz, a minha vida só vai começar depois que eu comprar meu carro, depois que eu me formar na faculdade, depois que eu casar, depois que eu tiver um filho, depois que eu fizer aquele procedimento médico, depois que eu me mudar, depois que eu viajar, depois que eu conquistar X ou Y, depois que eu me tornar uma pessoa melhor. E não, a nossa vida já começou a partir do momento que nós fomos criados. E só isso já deve nos fortalecer, já deve nos fazer aproveitar e ser gratos por tudo que nos acontece, pelas coisas boas e também por aquilo que não é muito bom, que no momento se apresenta como um desafio, mas eu sei que lá na frente foi aí somente uma ponte, né, para que nós conseguíssemos alcançar a nossa evolução. E já
se encaminhando para o final da nossa reflexão, nesse discurso do Kardec, né, voltando lá para o discurso do Kardec da Revista Espírita, tem uma frase que é muito potente, que diz assim: não sei que provas Deus nos destina este ano, mas sei que, sejam quais forem, as suportarei com firmeza e resignação, pois sabeis que para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à coragem. Então, que a gente tenha a certeza que, independente da prova, que independente do desafio que virá esse ano, nós estaremos fortalecidos. Nós temos a capacidade de suportar com firmeza, com resignação e com entendimento. Porque a gente sabe que nada nos é apresentado sem que a gente tenha a condição de suportar. E como já disse o Kardec, a recompensa é sempre proporcional à coragem. Muito obrigada, e que todos nós façamos de todos os dias um dia feliz de Ano Novo. E assim encerramos esse nosso momento de reflexão, com o coração cheio de gratidão por poder iniciar o ano na presença desses amigos, porque sabemos que a presença não precisa ser com o corpo físico, e sim com a vontade e com o desejo de estar juntos, refletindo e aprendendo. E são esses aprendizados que nos fortalecem a cada dia, e por isso nós agradecemos. Aproveitamos essa união para vibrar pelo nosso planeta Terra, que vai iniciar mais um ano com os desafios de uma pandemia. Que cada um de nós, dentro de nosso merecimento, possa ser auxiliado, e que cada um daqueles que estão nos leitos de hospitais, os profissionais da saúde, os familiares em desespero, que muitas vezes perderam seus entes queridos, e todos aqueles que desencarnaram, que possam receber essa prece, que possam receber o nosso carinho e que possam ser amparados pela espiritualidade amiga. E assim, fortalecidos, com a certeza de triunfar no final, porque somos filhos de Deus, encerramos a primeira reunião deste ano. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.